Alô, torcedores! Estamos começando aqui pelo canal Nosso Futebol, o Diretoria FC. E hoje vamos falar de vários assuntos. Vocês já estão vendo aqui a imagem, né? Aqui, ó. Isso aqui é grama sintética. Muita polêmica acontecendo aí, mas já tem grandes clubes, já temos vários grandes clubes utilizando a grama sintética. Outros já estão moldando seus estádios para isso também. E vamos falar muito sobre isso, porque tem um especialista para falar sobre o assunto aqui no programa de hoje. Mas inicialmente, deixa eu falar aqui com os meus companheiros que estão hoje aqui na mesa, começando com o Luiz Carlos Silva. Tudo bem, Lula? Abrindo o microfone, se não abrir, não fala. E aí, Duarte? Tudo bem, Lula? Mesa hoje recheada. Promete recheada. Aqui o bate-papo nosso, né? Com certeza. Olha aqui que maravilha, ó, grama assim. Eu gostei dessa fininha aqui, ó. Depois o nosso Tuca vai explicar tudo direitinho. Cara do Bebeto, né? Exatamente, a cara dele. Parece com ele, né? Parece com ele. Será que tem algum parentesco? A gente vai daqui a pouco tirar essa dúvida. Claro que todo mundo sabe. Quando ele começar a falar, o pessoal já vai saber se vai ter um parentesco ou não. Exatamente. Basta ele abrir o microfone aqui. Isso aí, Duarte. É isso. Deixa eu dar também falar aqui com o nosso Arildo Neves. Tudo bem, Arildo? Como é que vai? Tudo bem, Duarte? Como é que você tá? Tudo bem? Rodada um pouco ruim aí pelos times do Rio de Janeiro, né? Um pouco ruim. E perguntaram se o Arildo... Novamente polêmica. Se você é parente do prefeito de Niterói, Neves. Não tem parentesco. Não tem parentesco, né? E o Cláudio Afonso, com quem eu tenho o prazer aí de papear também, nós que já nos conhecemos há tanto tempo. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Duarte, a honra é minha, é um prazer estar contigo aqui, com o Arildo, com o Tuca, né? Que não precisa, como vocês falaram, nem abrir a boca, né? Os trejeitos todos, a gente vai saber de quem ele é irmão. O nosso Lula, e vamos falar muito numa rodada que foi ruim para os cariocas, né, Duarte? Muito ruim. Só o Fluminense venceu no último minuto e preocupante a situação do Vasco da Gama. É isso. Então, deixa eu saber, já que a gente falou, basta ele abrir o microfone, deixa eu falar aqui. Tudo bem, Tuca? Tudo bem, Duarte? Tudo em paz, graças a Deus. Eu acho que não precisa dizer nada, né? Que ele é nada mais, nada menos do que o irmão do Bebeto, até pela maneira, até pelo rosto dele, pelo cabelo grisalho agora, para quem tem visto o Bebeto, enfim, conhece bem, e o Tuca já vai falar sobre essa grama sintética aqui, ele que foi jogador de futebol e que é um especialista hoje também nessa situação da grama sintética que tanta polêmica vem causando aí para alguns treinadores no futebol brasileiro. Esse é o Diretoria FC no canal Nosso Futebol. Vamos começar então com os resultados dos cariocas nesta rodada que foram muito ruins. Apenas o Fluminense salvou. De resto, dos 4, 3 derrotas e apenas uma vitória. O Bahia venceu o Botafogo por 1-0 em Salvador. O Fluminense venceu de virada o Sport do Recife por 2-1, ocasionando aí a demissão do técnico do Sport, o Pepa. Aliás, o Renato Gaúcho, há um tempo atrás, quando muito se falou sobre a questão envolvendo técnicos estrangeiros, o Renato Gaúcho sempre foi um defensor dos técnicos brasileiros. E ele é um verdadeiro exterminador de técnicos estrangeiros. Dos 6 técnicos que foram demitidos, 3 foram demitidos por ele, após jogos do Fluminense. O do Corinthians, o Ramon Dias, o do Santos, o Pedro Caixinha, e o do Sport, o Pepa. Ou seja, é um exterminador de técnicos estrangeiros. Os resultados deste domingo: o Palmeiras venceu o Vasco por 1-0 e a equipe do Cruzeiro derrotou o Flamengo por 2-1, com o último gol marcado pelo Gabigol, que ele ia comemorar, mas no meio do caminho ele parou, mas não deixou de comemorar o Gabigol, a vitória diante do Flamengo. Algum resultado te surpreendeu, Luiz Carlos Silva, desses 4 aqui do Rio? Não, acho que não. São resultados. O Vasco, não vamos nos alongar aqui muito sobre o Vasco, porque o técnico poupou o artilheiro, deixou o cara tomando chimarrão, o Coutinho, o Felipe Coutinho também. E o Flamengo era um jogo esperado, jogo duro, jogo pesado, né? Então acabou dando o Cruzeiro. E o Botafogo é que surpreendeu um pouco. O Botafogo está jogando pouca bola, né? Então, quando ele resolve jogar, ele já está perdendo o jogo. Aí é complicado. Já tem mais derrotas neste ano do que o ano passado todo. Ano passado foram 13 derrotas, esse ano já tem 14. Imagina, ainda falta mais de metade do ano aí. Cláudio, algum resultado te surpreendeu? Olha, quase tivemos um resultado surpreendente, um tropeço, né? Que foi o Fluminense, que foi salvo ali no último lance da partida, porque os outros 3 jogos, Duarte e amigos do Diretoria, foram jogos difíceis, né? Mesmo até o Cruzeiro, que vai se reencontrando aí com o treinador português, o Leonardo Jardim,
O Cruzeiro venceu ali no final. Acho que era um jogo que o Flamengo poderia ter vencido também, mas sempre difícil enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. O Vasco, todo mundo já contava com a derrota, né? Um elenco muito frágil, muito fraco. O Vasco não tem opções de elenco para suportar um campeonato difícil como é o brasileiro. E o Botafogo pegou um Bahia que, além de excelente elenco, está muito bem treinado pelo Rogério e na Fonte Nova é sempre perigoso. Então, quase tivemos esse tropeço, mas o Fluminense no final evitou. Ariildo, e para você? Também eu concordo com a opinião. O Fluminense, mais uma vez, aquela polêmica do Arias, né? Do pênalti, aquela coisa toda. Mas você vê que o Fluminense está se reencontrando quando faz algumas substituições, né? Quando botou o Serna ali, não é que o Serna seja um grande jogador, mas ele dá uma velocidade, dá uma outra dinâmica no jogo, né? Muda um pouco a tática. E em relação aos outros era tudo esperado, né? A dificuldade do Vasco, a dificuldade do Flamengo e do Botafogo também. Então, foi uma rodada assim mais ou menos esperada para os cariocas. Eu já vou pedir a opinião do Tuca, mas antes eu vou ouvir exatamente o técnico Felipe Luiz, né? O técnico do Flamengo, dizendo se o Cruzeiro acabou surpreendendo a equipe rubro-negra no jogo no Mineirão. Temos que dar méritos para a vitória deles. Na verdade, eles fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear muito a nossa forma de jogar. Tivemos dificuldades na criação. Ainda assim, foi um jogo muito igualado, na qual tivemos nossas possibilidades de virar, né? Mas infelizmente não aconteceu e eles conseguiram. Tão igualado foi que acabaram fazendo um gol de pênalti no final do jogo. Então, uma derrota que dói muito, né? Primeiro, acho que como visitante, mas que tiramos lições dessa vitória, dessa derrota para poder continuar crescendo e evoluindo. Tuca, enfim, ele disse que, de certa forma, o time até nem jogou assim tão mal, mas ele admitiu, numa parte da coletiva, que ele errou ali em um determinado momento do jogo, né? Você acha que o Flamengo é realmente hoje o time que está embalado aí? Muita gente considera o Flamengo um grande time para a disputa do Campeonato Brasileiro ao lado do Palmeiras, né, para ser o campeão. Mas tendo esses percalços pelo caminho, essas situações menos agradáveis, o Flamengo também tem que abrir um pouco mais o olho, não, Tuca? Verdade, o Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, entendeu? O Flamengo, né, ao meu modo de ver, contra o Cruzeiro foi superior na maior parte do tempo, entendeu? O Flamengo teve suas chances, mas o Cruzeiro teve muito mais chances. O Rossi, tanto é que o melhor jogador do Flamengo foi o Rossi, né? Rossi. E aí, o que acontece? Embalado ainda não está, mas vai embalar se Deus quiser, né? Que eu sou flamenguista e estou torcendo para isso. O Flamengo realmente acabou sendo um resultado em que o time do Cruzeiro está subindo de rendimento. Já é o 4º colocado do campeonato. Inicialmente, se ele foi questionado, né, o trabalho do técnico, o Leonardo Jardim, agora parece que os jogadores, e ele está com a moral com o presidente do clube, com a direção do clube. Porque você fazer o que o Dudu conseguiu, né, tirar o Dudu, achando que o Dudu ali era aquela... Não vou colocar meio que uma laranja que estava verde ainda para aquele elenco, acabou conseguindo a saída do Dudu. O Gabigol, ele teve o respaldo para deixá-lo no banco e ir colocando ele quando ele achar que deve colocar. Isso aí é importante para o técnico. Ô, Duarte, só não te interrompendo, você vê o comportamento do Gabigol com esse treinador. É um comportamento de aceitação, né? Ele viu que os jogadores que estavam ali escalados estavam em melhores condições técnicas que ele. Então, ele estava chegando, aquela coisa toda. Então, você vê que ele, mesmo colocando o Gabigol, faltando 5 minutos para terminar o jogo, o Gabigol foi lá e produziu alguma coisa também. Então, aos pouquinhos, né, Tuca? O treinador do Cruzeiro foi muito feliz, né, no final do jogo, né? Fez as substituições certas, né? Botou o Gabigol, né, que deu fazer o gol de pênalti, né? Perdeu e depois fez. Botou o Eduardo, que sofreu o pênalti, e botou o Molassi, que cruzou a bola. Sim. Os 3 que ele mexeu foi o que resolveu, entendeu? Verdade. Foi feliz, né, cara? Futebol tem que, além de competência, tem que ter sorte. Não, só um adendo sobre esse treinador, né? Que muito se fala da importância de um treinador de uma equipe de futebol. E eu sempre defendi essa importância. Porque um bom treinador faz diferença, assim como um treinador ruim vai fazer a diferença para piorar. E você vê a entrada desse português, que na verdade ele é venezuelano, né? Mas foi para Portugal muito cedo. E você vê o dedo dele na questão disciplinar.
você vê o dedo dele na questão tática. É verdade. E na própria motivação dos jogadores, você vê um outro Cruzeiro. Cruzeiro verdade. venceu o Vasco, venceu o Flamengo e está aí, não à toa, pontuando, né? nas primeiras colocações, e é o dedo do treinador que já se mostra, e o Duarte lembrou bem até a questão envolvendo o próprio Dudu. Ele passou o Flamengo, né? O Cruzeiro passou o Fluminense. Passou. O Fluminense agora é o quinto e ele é o quarto. O Cruzeiro é o quarto, né? Esse Léo Jardim, Não, pode esse falar. Léo Jardim, né? Ele, o professor Ernesto, que na época trabalhou em Portugal, lá no Marítimo, ele ia lá no treino do professor Ernesto, professor, eu posso pagar para ver o seu treinamento? Olha, que legal. Ernesto falou, não precisa pagar não, fica aí e tal. É um cara bastante estudioso, né, cara? Sim. Você vê que o cara, pô, aquele que Se aperfeiçoou, né? aperfeiçoou cada vez mais e vai... Cada vez mais vai melhorar, entendeu? Para quem não sabe, a grande campanha do Mônaco, Isso né, aí. foi com Foi ele, com e ele. foi ele que praticamente lançou o Mbappé, né? Pro mundo do futebol, interessante, no hein? Mônaco. Foi ele praticamente que lançou o Mbappé também pro mundo do futebol. Bom, falamos de Flamengo, agora vamos falar de Fluminense, que afinal foi o único dos cariocas que venceu. E eu até durante a transmissão nossa na Band News FM, minha e do Lula, eu cheguei a falar num determinado momento, olha, o Arias não está sendo aquele Arias que a gente conhece. Mas é um jogador que a qualquer momento dos pés dele pode sair alguma coisa boa. E foi exatamente o que aconteceu. Dos pés dele saíram os 2 cruzamentos para os 2 gols do time do Fluminense. E o Renato Gaúcho, na entrevista coletiva após o jogo, falou da importância dele e da ausência de um jogador como ele hoje no futebol brasileiro, ou um jogador brasileiro, né, que tenha características parecidas com a do Arias. Sim, eu falei que alguns jogadores se encaixam nisso, entendeu? O Arias se encaixa, mas é muito pouco no futebol brasileiro. Você vê que se você pegar, na maioria dos clubes, os principais jogadores que atuam no Brasil são estrangeiros. Os craques que podem decidir uma partida, a maioria são estrangeiros. Entendeu? Então, eu falei justamente do futebol brasileiro. A gente está produzindo poucos craques. Em relação de que eu quis falar na minha geração, que tinham muitos craques e grandes jogadores, você vê que hoje o treinador da seleção brasileira, qualquer que seja, ele tem dúvidas em certas posições, justamente por isso. Então, fica difícil, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo é que são jogadas que nós treinamos, acima de tudo, apesar de nós termos pouco tempo, ontem nós treinamos essa jogada. Nós treinamos, as 2 jogadas dos nossos 2 gols foram treinadas. Aí o Renato Gaúcho. Ô, Cláudio, o Arias hoje ainda, embora ele não esteja... Eu acho que ele não está atravessando a mesma fase que ele atravessou no Fluminense, talvez no ano passado. Acho que ele ainda não está naquela fase igual do ano passado. Mas é um jogador que a qualquer momento pode decidir, e foi o caso de sábado. É verdade, Duarte é um jogador que ganhou a admiração de todos, né? Porque o John Arias, ele alia técnica, que ele é um jogador técnico, e uma capacidade física pulmonar impressionante. Ele é aquele jogador imprescindível para qualquer equipe, porque ele é aquele cara que joga a bola e corre. Ele corre atrás, ele é um jogador que oferece oportunidades, sabe finalizar também. Concordo com você, Duarte, acho que ele está um pouco abaixo, talvez esse excesso de jogos também, não só pelo Fluminense, pela própria seleção da Colômbia. Eu só faço apenas um reparo ao John Arias, Duarte, não sei se os amigos concordam comigo, que é um mal do futebol brasileiro, do futebol até sul-americano em geral, que muitas vezes ao forçar a jogada para querer pênalti, ele está dobrando aquele joelho. Algumas vezes é até pênalti ao favor do Fluminense e a arbitragem não está dando por conta desse vício, que não é só dele, é infelizmente uma cultura dos nossos jogadores, não só brasileiros, mas como também sul-americanos. Mas ele é um jogadoraço, sou fã do John Arias. Permita-me, Duarte, o vascaíno Marcos Inácio Ferreira tem uma pergunta para Cláudio Afonso, está sempre acompanhando o Diretoria FC. Sherlon, manda aí a pergunta aí do nosso Marcos Inácio Ferreira vascaíno para o Cláudio Afonso. Cláudio Afonso, você como grande vascaíno, o Vasco tem chance nesse brasileiro? Um abraço. Um grande abraço para você, Marcos. Obrigado aí pela tua participação. Olha, a chance que o Vasco tem, que a torcida pelo menos espera, de não ter mais um vexame. Porque, infelizmente, a verdade tem que ser dita que o elenco foi mal montado, gastou-se muito dinheiro com jogadores que não dá para explicar. Ontem, por um acaso, o Lloyd até fez uma participação com um jogador ali agressivo, tentando algumas jogadas individuais, mas a gente vê que pro nível do futebol brasileiro tá abaixo. E das contratações que chegaram agora, apenas o português, o Nuno Moreira. Então,
Eu acho que não tem como fazer milagre um treinador chegando. Fala-se agora na chegada do Fernando Diniz. A preocupação que todo torcedor vascaíno tem que ter. Será que ele vai implantar? Ontem a gente viu a tragédia do jogo com o Palmeiras do Hugo Moura. Tem volantes, tem zagueiros para fazer aquela saída de jogo? Eu não vejo isso. O João Vitor é limitado, todos eles são limitados. Então, eu acho que o Vasco tem que pensar, claro, em se manter na primeira divisão, que é a obrigação, que chega de vexame, e sonhar, quem sabe, com a chegada de alguns reforços, claro, aí com alguma coisa na Copa Sul-Americana, principalmente. Copa do Brasil também acho bem complicado. Um abraço para você, Marcos. Mas o detalhe é o seguinte, o Pedrinho falou que o Vasco não precisa de reforço. É verdade. E o Carille, o ex-treinador, também chegou a dizer que o Vasco não precisava de reforço. Enfim, eu acho isso um absurdo, né? Absurdo. Um clube falar, um presidente de clube falar isso, eu acho verdade. que tem que estar sempre observando o mercado. Ele pode até não querer dizer que vai contratar, mas pode dizer, ó, nós estamos observando o mercado. Com qualquer possibilidade a gente contrata. Sim, complementando o que você está falando, o próprio Renato Gaúcho já falou que o Fluminense já está de olho, fazendo scout de mais 3 jogadores. Mesmo com o elenco, com 35 jogadores como o Fluminense tem, o Renato já falou. Na janela nós precisamos de mais 3 jogadores. Então, quer dizer, aí vem o presidente do Vasco falar um negócio desse, então acho que é meio complicado, né? O problema do Vasco é a falta de dinheiro, né? Mas tem uma observação importante na tabela, amigos do diretoria, Duarte, o Vasco é a equipe que mais perdeu, com exceção de Santos e Sport, que são o último e penúltimo colocados. O Vasco já tem, em 7 jogos, 4 derrotas. Então é um sinal de alerta já dado. E tem que ser, o sinal tem que ser ligado logo. Já que falamos de Vasco, deixa eu saber do Felipe Loureiro, né, que é o técnico interino do Vasco, enquanto o Vasco não anuncia o seu novo comandante, já que, para surpresa de todos, o Verratti e o Felipe Coutinho viajaram, né, para São Paulo, para Brasília, para o jogo com o Palmeiras. Só que, surpreendentemente, como disse o Luiz Carlos Silva, o Verratti estava lá numa cabine tomando chimarrão. E o Felipe Coutinho ao lado dele. Mas o Vasco insistiu, foram 395 mil cruzamentos do Vasco para a área, que é a jogada para a área tem que ser com o Verratti, que é o homem da cabeçada. E na cabeça, realmente, no jogo aéreo, ele é o melhor que tem aqui hoje no futebol brasileiro, sem dúvida alguma. Só que ontem ele não estava no campo. Então o Felipe Loureiro fala justamente da importância do Verratti e por que ele acabou não atuando no jogo diante do Palmeiras. A maratona de jogos ela é muito grande e nas avaliações diárias que a gente fez, a gente viu que o Verratti estava muito cansado. O Verratti é um fominha, quer jogar todo o jogo, apesar de ter 35 anos. E nessa semana ele reclamou bastante do cansaço, ele até deu uma entrevista antes do jogo falando que precisava descansar um jogo. Realmente, na bola aérea, é o melhor do Brasil, né? É um jogador muito importante. Mas da maneira que a equipe jogou e mostrou, isso mostra também que tem outros jogadores que podem ser úteis durante o campeonato. Que jogadores seriam esses, Lula, na tua opinião? O Felipe Loureiro disse que tem jogadores que podem ser úteis. Agora, que jogadores? Ele, na entrevista coletiva, ele está dizendo que o próprio Verratti pediu para ser poupado, né? Eu entendi. O cara vai ser poupado no jogo com o Palmeiras, mas gente. Aí cabe ao treinador, né? Falar, não, eu não vou poupar, você vai jogar, a gente precisa de você, né? Então, não dá também para jogar uma culpa total, 100%, é a minha opinião, em cima do Felipe. Porque o Verratti disse que está cansado, você está cansado, então vai tomar chimarrão. Ele tomou chimarrão e o Vasco tomou ferro. Exatamente. Então, se estava cansado, Arildo, era melhor pedir para não viajar. Eu não sei qual é o Duarte, eu não sei qual é o próximo jogo do Vasco agora, eu não sei qual é o próximo. Com Vitória da Bahia em Salvador. Vitória da Bahia em Salvador. Não só dificílimo, mas seria um jogo melhor para ele poupar o Verratti. Verdade. Do que o Palmeiras. Tem o jogo da Sul-Americana ainda. Sim, então, mas ele podia poupar. Tu que é Vitória? Nesse jogo. Você Nesse Bahia. Ele é Bahia? Eu joguei no Vitória. Bahia. Então, eu acho que nesse caso, ao invés de poupar contra o Palmeiras, pouparia contra o Vitória. Se ele quer poupar o Verratti. Até porque você reparou ontem que as bolas cruzadas na área do Vasco, que o Vasco atacava, os momentos melhores que o Vasco tinha que ter um centroavante ali, né? A chance de gol que passava na frente da área. Então, assim, eu acho que a estratégia não foi bem colocada. Porque cruzar a bola para a área, quando você tem o melhor cabeceador, mas ele ontem não estava no jogo com o Palmeiras, então não adianta você colocar o cara para
ficar cruzando bola para a área. Tenta chute de fora da área, faz jogada rápida. Você tem jogadores velozes. Ontem o Vasco até tinha jogadores velozes no campo, só que não funcionou, a coisa não funcionou. E por fim, o Botafogo, que a coisa tá indo por água abaixo, mas tudo bem, alguns jogadores não puderam atuar. No jogo da Libertadores, o Botafogo não terá também jogadores importantes, né, que estão aí machucados, enfim. E o técnico Renato Paiva diz que o time sentiu falta desses jogadores, mas que não pode ficar lamentando as ausências. Ele tem que buscar as soluções dentro do elenco alvinegro. Pela sua utilização quase massiva, como por exemplo o caso do Gregor, que obviamente são importantes na estrutura. Agora nós entramos com 11 e temos um elenco que tem que dar resposta. Às vezes o problema de uns ou o azar de uns é a oportunidade de outros, e a importância aqui é aproveitar essas oportunidades. Portanto, não vou chorar em cima dos jogadores que não tenho, não me adianta. O meu trabalho é encontrar soluções em cima neste momento, dos problemas que a equipa tem, com lesões e neste caso até com castigos, que era o caso do Gregor e do Barbosa. Não escondendo, obviamente, pelo menos o Gregor e o Barbosa têm sido muito utilizados, tal como o Marlon e até o Jair têm sido um quarteto de jogadores, têm sido utilizados de forma massiva, o Savarino igual, mas não estão, e eu já sabia que não iam estar, e portanto, como eu digo, encontrar soluções. Agora o problema é onde encontrar essas soluções, né? Porque o Botafogo não tem grandes soluções, já teve. No ano passado o Botafogo tinha muitas soluções, mas este ano não tem soluções muitas não, né, Ariel? É verdade, quando você olha para o banco você não tem muitas opções, né? E com isso está sobrecarregando alguns jogadores, ele está perdendo alguns jogadores e não está tendo peças de reposição. Então eu acho meio complicado para o Botafogo. Ô, Cláudio, você vê que o Renato Paiva, um resultado negativo aí em Libertadores e mais um negativo aí, o próximo jogo do Botafogo no Campeonato Brasileiro com o Internacional no domingo que vem, 8 da noite no estádio Newton Santos. Você acha que o Renato Paiva pode correr aí algum tipo de risco, já que o torcedor começa a minar também o treinador? Olha, conhecendo como o futebol brasileiro funciona, né, Duarte? É claro que sim. Basta os resultados não chegarem. Teve aquela vitória sobre o Fluminense que deu uma acalmada no ambiente e na própria situação dele. Agora, há uma realidade, até eu e tu que estávamos conversando enquanto acompanhávamos aqui o Renato Paiva. Teve uma queda na qualidade do elenco, né? O Botafogo perdeu jogadores muito importantes, jogadores que realmente faziam a diferença, e essa reposição não foi feita. Então, eu acho que o torcedor alvinegro, caso não tenha algo de diferente acontecendo, jogadores chegando aí para realmente qualificar esse elenco, deve diminuir as suas expectativas. Mas o treinador aqui vive em função de resultado, Duarte. E se os resultados continuarem aí, não aparecer, essas atuações um tanto confusas, acho que a derrota ontem até é normal para um Bahia na Fonte Nova, mas não creio na permanência dele, não. É um treinador que fica tudo nas costas, Lula, porque depois da campanha do Botafogo em 2024, com o título brasileiro, com o título da Libertadores, o torcedor quer, no mínimo, não digo as duas coisas, mas pelo menos um deles, né? E eu acho que difícil. Tá complicado, né? O que a gente já falou isso aqui, parece que esse ano não vai dar, não. Mas o elenco é outro, né? O time foi enfraquecido, saíram as principais peças, né? Como os comentaristas gostam de dizer, não é? Agora eles pararam um pouco aquele negócio de primeiro terço, segundo terço, terceiro terço. Isso diminuiu um pouquinho. Mas é complicado, o torcedor tem que ter calma. E eu não gosto, temos tempo ainda nessa primeira hora? Temos tempo. Eu não gosto quando nas redes sociais, comentarista, torcedor e caras de nome que tem aí, não é, voz ativa, ficar malhando o jogador nas redes sociais. Por exemplo, aquele jogador Newton, tem um amigo nosso aí, comentarista antigo, que disse que é mais um, que não vai dar. Não é assim, cara. Você pode jogar 2, 3, ele é um garoto ainda. O Newton é um jogador que promete. E ficam criticando violentamente o Patrick de Paula, porque diz que o treinador morre de amores pelo Patrick de Paula. Mudou muito, né? O Tuca sabe disso, né, o Tuca? Você que jogou 3 anos no Flamengo, se já existisse o que existe hoje em termos de redes sociais, não é complicado. Então o jogador lê, ele acompanha e o cara fica chateado. E aí eu acho que às vezes tem que existir um pouquinho mais de paciência, né, com relação a determinados jogadores e saber o momento certo em que
Esses jogadores estão sendo lançados pelos técnicos, às vezes os técnicos só colocam eles assim, quando a situação já está mais ou menos boa, dá ali uns 5 minutinhos para o cara tirar aquele peso, né? Que o cara está vindo ainda das categorias de base, mas tem potencial. É o caso do Joshua, que fez o gol da vitória do Flamengo no meio de semana. Foi importantíssimo. O primeiro gol dele como profissional e logo o Felipe Luiz se o lançou, é porque sabia que naquele momento ele poderia entrar ali e dar algum tipo de resultado. Entendeu? Num jogo de Copa do Brasil, que é um pouco mais leve do que um campeonato brasileiro, enfim. Mas isso aí, o treinador tem que saber exatamente como isso funciona. Deixa eu aproveitar e falar aqui, ó. Nós teremos os 4 times do Rio de Janeiro jogando este meio de semana pelas competições internacionais. Começando com o Botafogo. Nesta terça-feira o Botafogo vai jogar. E todos 4 jogam fora de casa. Nenhum joga no Rio de Janeiro. Todo mundo vai jogar fora. O Botafogo vai à Venezuela enfrentar o cara bobo. Ô, Tuca, esse cara é bobo mesmo ou o Botafogo tem que vencer de qualquer jeito? O Botafogo está em terceiro no seu grupo com apenas 3 pontos. O resultado negativo pode praticamente tirar as chances do Botafogo. Hoje em dia não existe mais bobo no futebol, né? A internet aproximou todos os clubes. Hoje já sabe como o cara vai driblar, como vai, como não vai. E é uma viagem longa. Eu conheço essa cidade, a cidade de Valência, lá na Venezuela, né? É uma viagem longa, eles chegam, acho que é 3 horas pra ir jogar lá. É um estádio de uns 25 mil pessoas, entendeu? É um jogo difícil. Mas eu creio que o Botafogo leve essa. E precisa, né? Precisa, todos eles têm que ganhar, né? Todos eles. O que menos precisa aqui de vitória é o Fluminense, que é o único líder, né? O resto tá todo mundo precisando. Flamengo mais do que nunca, né? Flamengo também. E o Flamengo vai enfrentar o meio. E ganhou da gente aqui, né? Exatamente. E perdeu aqui o Flamengo para o Central Córdoba e agora vai jogar lá. Na quarta-feira, Arildo, nós teremos o Vasco jogando contra o Puerto Caballero. Às 19 horas. O Vasco é o segundo do grupo com 5 pontos. Precisa vencer. E vai o Verrete. Vai o Verrete. E o Felipe Coutinho. Sim, com certeza. Não tem como, né? Não levar esses 2 jogadores. Entendeu? Porque é essencial que o Vasco tenha um bom resultado nesse jogo. O empate aí já é um resultado meio duvidoso, mas tem que levar os 2 jogadores e tem que ir para cima desse clube, porque senão a situação vai ficar pouco complicada. Ô Duarte, Diga, você falou sobre o garoto que fez o gol do Flamengo. Joshua. Porque todo mundo ficou. Joshua, né? Eu fui conferir, muita gente deve ter feito isso, porque ia ficar, que nome estranho e diferente. O nome Joshua ou Josué em português é um nome que significa salvação. Ele salvou o time do Flamengo, essa que é a verdade, né? Literalmente. E é uma forma alternativa do nome Jesus. Então, esse é o nome hebraico do atacante do Flamengo. Diferente do Juninho, que o nosso Rômulo, é Rômulo Mendonça, né? É Mendonça? Falou o apelido, né? O Rômulo, que é narrador, um brilhante narrador mineiro lá de Divinópolis, e ele falou o apelido do Juninho. Como é que ele falou? Xereca. Juninho Xereca. É o estilo do Rômulo, né? Ele narra assim nas narrações dele. Então, isso causou aí uma certa polêmica, mas e aí? Vai fazer o quê? Cláudio, Central Córdoba e Flamengo. Flamengo, terceiro do grupo com 4 pontos. Precisa vencer, senão dança. Precisa vencer. Claro que, fazendo a comparação de elencos aí, o Flamengo é superior, não há, seja em que gramado for. Mas, Duarte, você também, com a sua trajetória, com a sua experiência, sabe bem, eu tenho uma opinião, e muitas vezes os nossos clubes brasileiros tropeçam nisso, que é nessa, às vezes, uma autossuficiência enquanto enfrenta os adversários aqui da América do Sul. Um time boliviano, peruano, muitas vezes nós vemos nossos clubes tropeçarem. Flamengo já levou a derrota no Rio de Janeiro, inesperada, talvez por pensar que ia vencer aquele jogo no momento que quisesse. Então acho que o Flamengo vai chegar lá concentrado, jogando com a garra que a Libertadores exige, e eu acredito na vitória do Rubro Negro. E para fechar, na quinta-feira, o Fluminense pega o São José lá na Bolívia. O Fluminense lidera o grupo, é o único que lidera, né, com 7 pontos. Uma vitória praticamente já carimba o passaporte do Fluminense, né, Arilton? Isso, e segundo o Renato também, eu acho que não vai levar o time titular. Vai fazer um misto, né? Não vai ser como o outro jogo, mas vai ser um misto, né? Ele vai ver as condições de cada jogador para mesclar o elenco para levar lá para esse jogo.
Porque na Sul-Americana é bom lembrar que só o primeiro garante a vaga direto, o segundo vai ter que enfrentar as equipes que ficarem no terceiro lugar colocado nos grupos da Libertadores, num play-off para decidir quem é que passa a fase seguinte da Copa Sul-Americana. Portanto, serão esses os jogos de meio de semana aqui dos clubes do Rio de Janeiro. E quero fechar essa primeira meia hora aqui do programa, só falando com o Tuca aqui, ele foi jogador de futebol e... Enfim, nós tivemos, infelizmente, mais um caso de injúria racial, que foi o jogador Miguelito do América Mineiro na partida contra o Operário do Paraná com relação ao Alano, chamando ele de preto e o resto eu prefiro não falar. Enfim, isso aí também já começa, isso aí já começa a ter que... A justiça tem que tomar algo bem sério em relação a isso, né, Tuca? É verdade, né? Em pleno século XXI, né, a gente está falando de injúria racial, né? Somos todos iguais, entendeu? E não tem por que ficar discriminando A, B ou C. Por raça, cor ou religião, entendeu? E agora é dentro de campo, né? Dentro de campo sempre existiu, né? Sempre existiu, Só que agora tá pior, né? Tá pior. Estão divulgando mais, sempre existiu. Eu joguei na Espanha, as pessoas me chamavam de macaco, eu não tava nem aí, entendeu? Metia aragô neles e arregaçava com eles. Mas o grande detalhe, a melhor coisa que existe, e para mim a grande sacada nessa história de racismo no futebol, para mim até hoje foi a do Daniel Alves. Quando jogaram a banana no jogo do Barcelona, ele descascou a banana, comeu. Esqueceram do Daniel Alves, simplesmente esqueceram. Nunca mais o Daniel Alves foi chamado de nada por ninguém. Então é isso que o jogador, eu acho que tem que fazer também, às vezes, entendeu? Esquecer um pouco dessa situação e ir em frente. Lula, pra gente fechar aqui, só quero saber de você. Quem assistir o Diretoria no Nosso Futebol, quais são os canais, por favor? 567 na Claro, 602 na Sky, tem o Zap em canal 51. Canal Nosso Futebol, que tem o Campeonato Alemão, toda a Série C com jogos ao vivo, tem o canal linear, que é o 567, e 3 canais de streaming, não é, com competições também aí pagando assinatura. Canal Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional. Tá bom, Duarte? Tá ótimo. Com o Diretoria FC, ó, tá vendo aqui? Você tá vendo aqui, ó? Grama sintética. Já a gente vai falar sobre isso na nossa próxima meia hora aqui do Diretoria FC no Nosso Futebol. De volta aqui no Diretoria FC, no canal Nosso Futebol. Agora a gente vai falar um pouquinho disso aqui, ó. Grama sintética. Já. Ô Lula, quem tiver aí com amassadinho, quem for no final de semana aí, andou batendo com o carro, deu uma massa no carro, o que é que pode resolver aí, Lula? Leva lá na Arnaldo Quintela 81 e tem ainda na Marquês de Abranches no Flamengo. Tem mais uma loja em Botafogo e tem uma no Barreto, em Niterói. Auto Wash, tá lá. Estarei lá. Leva lá. Até o Barreto. Barreto é melhor para você, né? Pra mim é melhor. É ali na Rua da Passagem. O nosso Carlos Eduardo. Olha o Carlos Eduardo. Olha aí, meu amigo. Vamos trabalhar, vamos funcionar. O nosso Tuca, inclusive, contou uma história aqui. Depois ele fala sobre isso, que hoje eu acho que ele nem vai ter tempo, não, sobre um martelinho de ouro que o Bebeto, né, o Bebetinho usou. Depois ele conta isso. Bom, Auto Wash. É isso. Vamos então, Tuca, queria saber de você o seguinte. Vamos lá. Faz um breve histórico teu, você jogou aonde, passou por onde. Você, além de ser irmão do Bebeto, o pessoal vai falar, ele é irmão do Bebeto, por isso que foi jogador de futebol. Não, senhor. Nada disso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Então, queria que você desse um pequeno histórico aí da tua carreira. Vamos lá. Eu comecei jogando no Bahia, né? Em 1983 e até 84, quando minha família veio pro Rio. Aí eu passei a jogar no Flamengo. Mais ou menos em 87, fiquei até 90, depois me profissionalizei no Bom Sucesso, disputei o Carioca pelo América, disputei a Copa Rio pelo Bom Sucesso, depois fui pro América. Logo depois fui para Espanha, fui campeão espanhol da terceira, subimos para a segunda pelo Betanços. Depois voltei pro Bangu, depois o negócio de tempo me atrapalha um pouco. Depois comecei a trabalhar com grama sintética por volta de 1997. E graças a Deus estou nisso aí há 28 anos.
Ou seja, desde 1997 que já tem a questão da grama sintética, Exato, né? exato. São dos pioneiros da grama sintética aqui no Rio de Janeiro. Isso é importante. Arildo, toca então com o Tuco aí Então, pra gente falar um pouquinho sobre isso. Então, eu convidei o Tuca para vir aqui por causa disso, porque eu sabia da experiência do Tuca em relação à grama sintética, né? Porque desde que eu milito no futebol, né, a gente teve passagens juntos e o Tuca sempre trabalhou com grama sintética, em várias situações no Brasil inteiro. Então, por isso que a gente está trazendo o Tuca aqui para acabar com essa polêmica aí em relação à grama sintética, os clubes reclamam muito, né? O piso, aquela coisa toda. Então, por isso que a gente está trazendo o Tuca aí para a gente ter um pouco de esclarecimento em relação à grama sintética. A pergunta, você como jogador de futebol, como ex-jogador de futebol, o jogador reclama muito que a grama sintética estaria mais propensa ao jogador ter lesão. Isso não tem nada a ver, né? Isso aí não tem nada a ver. Se jogar com tênis adequado, chuteira adequada, não tem nada a ver. O problema é que eles querem jogar com chuteira de trava alta e não tem como, entendeu? Não tem como. Verdade. Tem que jogar com chuteira de futebol só site, entendeu? Que é a chuteira baixa. Mas uma pergunta aqui, Tuca, para explicar até para a nossa audiência qualificada da diretoria, que nós temos aqui dois tipos, né? Exato. Explicar a diferença dessa para essa e se tem a questão de uma ser mais resistente, qual que tem, se é de acordo com o clima da região, como é que é essa escolha, como é que é esse processo de escolha para determinar a grama escolhida? Essa aqui é uma grama fibrilada, entendeu? É uma grama que eles estão usando bastante nos estádios e não requer muita manutenção. Tem algum estádio do Brasil que você possa dizer aí que está usando essa aqui? O Botafogo usa Milton a grama, Santos. Milton Santos usa essa grama muito parecida com essa, do Atlético Paranaense. O Palmeiras usa essa daqui. O Palmeiras é aquela. Aquela Qual a mais resistente, assim, para chuva? Tem diferença? Essa aqui é uma grama monofilamento, né? É uma grama, pegaram a grama e juntaram ela e fizeram um fio só, mono. Sim. Entendeu? Essa é a grama monofilamento. Eu particularmente prefiro essa. Essa daqui requer mais manutenção. Tem que sempre repor material, né? Que seria a borracha, sempre baixinho, areia. né? Exato. Você tem que repor, na verdade, aqui, ó, para vocês entenderem melhor. É uma grama de 52 milímetros, tanto essa quanto aquela. Entre isso aqui tudo de material. Só sobra, na verdade, 1 centímetro. Entendeu? Que é 10 milímetros. O restante fica material, fica areia e borracha. E em campos oficiais usa-se a celulose ou então o coco, que diminui o calor da fibra do coco, né? Da fibra do coco, exato. Diminui o calor. A gente tem, por exemplo, o Newton Santos, a gente tem o estádio do Palmeiras, a gente tem o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense também é essa aqui? Exato, exato. O do Atlético Mineiro, que está agora montando, você sabe qual é? Não sei, não ainda sei. não sabe. Geralmente é essa que eles botam. Geralmente é essa. Só o Palmeiras é que está usando aquela, então, né? Desses estádios da primeira divisão que tem, só o Palmeiras é que usa aquela lá, né? Aquele modelo ali de monofilamento. E a gente nota claramente, quando a gente vê os jogos do Palmeiras, que aparece sempre uns buracos maiores. Buracos eu não sei se a gente pode chamar de buraco enfim. Mas aparece sempre ali umas diferenças em relação ao do Newton Santos, a gente não vê tanta diferença. Porque esse aqui requer mais manutenção. Então, eu acho que é a resposta pro Palmeiras fazer shows. Lógico, exato. Na véspera dos jogos. Você pode fazer show em um dia e no outro dia jogar, né? Se fosse grama natural, teria que recuperar o campo, né? Isso aí. Eu fiz na África, desse aqui, né? Fiz uns 10 campos lá na África, lá em Angola. Porque lá não chove 7 meses no ano. Pouco sol, né? Quase não tem sol. É um sol para cada um lá, como dizem, né? Mas em regiões da África tem países que já estão utilizando porque não tem muito. Tem que usar essa, né? Não tem como. A grama não nasce, não tem sol, não tem como ficar molhando. Hein, Cláudio? Na costa da Tunísia, que é próximo ao mar, é somente grama sintética. Lógico. Porque não tem condições. Entendeu? Não tem sol, é isso? Não, tem muito sol. Tem muito sol. É 7 meses de sol no ano, não cai uma gota de água. Grama, mata, não tem grama, a grama fica amarelada. É como tivemos aí agora um calor aí excessivo no Rio. É verdade. Passando ali pelo aterro, a grama toda amarelada, é verdade, né? Que é uma grama que não tem um tratamento adequado, porque é um gramado diferente, mas queima, morre a grama, né? Lógico. Então é difícil.
Para condomínio, né? Que você trabalha com condomínios também, né? Trabalho Qual com- eles preferem que tipo? Essa aqui, né? A fibrilada, que é mais resistente, né? Essa aqui, ó, se você soltar um cabrito aqui, ele vai querer comer, que ela é Todo- um capinzinho. Todos eles, né? O carneirinho vai querer comer essa grama, né? Os Ariel? insetos É. posam e morrem, né? Né? Ele veio achando que é grama natural. Isso dá bom. Quero, engano, quero também, Dá né? pra enganar quero-quero? Isso que eu ia perguntar. Dá pra enganar quero-quero? Essa aqui não. Pra botar o ovo, ele bota, né, cara? Mas depois vai esquentar um pouco, né? Aí não tem jeito, né? Agora, Tuca, em relação à velocidade da bola, Pô, é verdade, ela fica mais... em qual das duas é igual? Não. Cara, o que é que acontece? Se você botar a celulose, o coco, né? A fibra do coco. A fibra do coco, porra, é praticamente igual, muito parecido. Em torno de 90%, né? De jogabilidade, né? De grama natural. É, e grama natural. Legal. Entendeu? E o bom aqui, né, que você faz a base toda certinha, né, cara? Não tem buraco. Não tem buraco. Se os caras der de canela, é falta de qualidade mesmo. Quanto tempo normalmente demora para você fazer uma troca de um gramado? Por exemplo, o estádio que é, sei lá, vamos supor que, hipoteticamente, o Maracanã quisesse mudar da grama natural para sintética. Quanto tempo demoraria, por exemplo, para fazer O isso? mínimo de 5 anos. O mínimo. Se tiver manutenção, 10 anos tranquilamente. Não, a pergunta do Duarte é a seguinte. Isso manutenção, mas eu digo para trocar a grama, por exemplo. Tirar uma e botar outra. Daqui a 5, 10 anos. Não. É para tirar uma grama. É mais ou menos uns uns 90 dias. 90 dias. Demora uns 90 dias para que a coisa Porque funcione. no campo para ter jogo, essas coisas, tem que botar uma drenagem para regar a água, né? Para dar refresco, né? Ainda mais que o futebol brasileiro começou a imitar o futebol europeu, né? Na Espanha, eles molham toda hora. o campo todo. Não, antes do jogo, eles encharcam aquele campo. Entendeu? Aí começaram a fazer isso aqui também, né? E quem começou com isso foi o Jorge Jesus. Jorge Jesus, E em 2019. E agora tem um lance aí curioso, Dudu, ex-Cruzeiro, ex-Palmeira, ex-Cruzeiro. Ele assinou aqui um documento, não sei se assinou, né? Contra o gramado sintético. Ele praticamente já fechou com o Galo, né? Então ele vai jogar na grama sintética. Mas ele já tá correndo atrás, já tá mudando de opinião. Ele já tá mudando de opinião, né? Mas jogou no Palmeiras esses anos todos aí, né? É uma briga dele com a Leila lá do Palmeiras. É verdade, né? é verdade. E o meu irmão, quando jogava na Espanha, o Deportivo antes do jogo, o La Coruña, como vocês chamam aqui, antes do jogo encharcava o campo. Meu irmão fez, não, pelo amor de Deus, cara, preciso que a bola fique normal. Aí pararam de molhar por causa dele, na época que ele tava lá. Não encharcavam mais o campo. Maracanã tem um gramado que é híbrido, né? Exato. Utiliza uma dessas duas aí? Não, o híbrido ele é implantado no 10% de grama sintética. Vem uma máquina e encaixa lá, implanta na hora. Entendeu? Aí mete a grama natural e vai. Por isso o motivo do Maracanã, quando está em tempo chuvoso, aparecer mais o negro na grama, né? Ali tem 800 metros, no máximo 1.000 metros de grama sintética no estádio. Não tem muita coisa, né? Geralmente é a área, né? Lugares onde mais é pisado, né? Tá certo. Você acha que o futuro, por aquilo que você sente, Tuca, o futuro é que realmente os estádios brasileiros acabem optando, não digo na sua totalidade, porque eu acho difícil isso, principalmente os grandes estádios como o Maracanã, acho que dificilmente vai colocar grama sintética. Mas enfim, a tendência é essa, que os clubes que têm os estádios próprios, né, possam partir para isso? Agora não, porque o Flamengo, dizem que o Flamengo levantando o estádio dele, Maracanã vai passar a ser sintética a grama, porque o custo é bem menor. É o que dizem, rola por aí. O que você acha, Tuca? Eu acredito que sim, porque o futebol está bastante comercial. No estádio não é só para jogar futebol. No estádio, né, fazem shows, eventos. Arenas, né, Tuca, como eles agora, chamam. E aí eles têm que ter sintético, que não adianta você botar uma grama natural, no outro dia ter um show e no outro dia ter um jogo. O meu objetivo, que eles querem, né, os clubes querem com isso, é justamente essa questão comercial. É isso aí, que o cara dinheiro. pode ter um show lá de rock na quarta-feira e de repente no final de semana jogar o que não poderia acontecer com gramado natural. Justamente por isso. Né?
Isso é importante porque a gente vê as arenas hoje em dia são muito utilizadas para shows, né? Tem mais shows. O Né? Chapecoense colocou sintético agora, Chapecoense. O André Balada, nosso querido André, que assumiu a Cabo Friense, grama sintética também. Até porque Cabo Frio é complicado, né? Cabo Frio né? Quente pra caramba. não só a temperatura, como também a parte de água, porque a dificuldade de manutenção lá em Cabo Frio é muito difícil. Não tem água para as pessoas, vai ter água para o campo. É difícil, né? Cabo Frio não tem água? Não, tem água, mas quando tem período de né? verão. Período de verão falta água. Falta água, direto. A cidade fica muito cheia. Para quem estiver interessado em colocar grama sintética, condomínios, enfim, estádios de futebol, show para qualquer coisa, como é que poderia te contactar? Vou deixar meu telefone aqui. Eu tenho uma empresa há 28 anos, né? A Gama de Oliveira, nome da minha empresa. Meu telefone é 21 9968 61120. Repita, por favor. 21 9968 61120. Só me ligar que a gente vai lá e faz um orçamento top. Você vai ter um gramado maravilhoso. Condomínio, depois o Sherlon vai colocar na tela, o nosso produtor ali, ele é tudo, né? Nosso Sherlon é o Fera, vai colocar na tela esse contato seu, telefone. Colégios também que queiram implantar grama sintética. Para campo, para área de lazer, eu faço muito área de lazer no piscina, colégio. O cara tem uma piscina. Piscina, bota, condomínio, jardins, essas coisas. Você, ô Tuca, chegou a jogar lá no Costa Brava, não? Ali no... Joguei umas peladinhas lá no Costa Brava. Porque eu contei outro dia aqui do Costa Brava. Você jogou lá também, né, Arildo? O Arildo dava show lá no Costa Brava. Alguns jogadores do Flamengo chegaram aí Edmundo lá, jogava lá, Léo Moura, esses caras todos. Romário, com o nosso Madureira. Era uma das primeiras gramas, né, sintéticas. E era aquela que ralava, queimava legal. Hoje não tem mais isso, né? Ralava pra caramba. Era uma grama que de uns 20 milímetros, né? Você botava um amortecedor por baixo, que chamava de shock pad, que aquilo com o tempo ressecava, ficava muito duro. Entendeu? E aí, tu caía ali, meu filho, já era. Eu vejo muito dessas praças que a prefeitura, não só do Rio, como Niterói, São Gonçalo, eles colocam a grama sintética nesses campinhos societies, né? Só que eles não fazem esse preparo. Eles já pegam o tapete da grama e botam em cima e não tem a borracha que você falou que tem que ter a fibra do coco. No caso, a durabilidade da grama vai ser comprometida. O grande problema de prefeituras e estado quando fazem campo é a falta de manutenção. Entendeu? Eles fazem um ano de manutenção, depois acabou aquilo ali, não tem manutenção e lógico que vai deteriorar, entendeu? Porque eu vejo muito que rasga, né? Ela se rasga, aí você puxa ela. Eu fiz muito campo. O que é que acontece? Você bota areia, bota borracha, o campo sai dali lindo, maravilhoso. Aí, com o tempo, só jogando, e joga de chuteira, joga de tudo. Acabou, depois de um ano o material vai saindo. Ninguém varre, ninguém faz uma manutenção, né? A manutenção de campo de grama sintética é bastante simples. Choveu, varreu, depois de 6 meses você repõe areia, pouco de areia, pouco de borracha. Aí você tem campo para 5, 10 anos tranquilamente. Mas só fazem isso por um ano, depois de um ano acabou. Acabou, ninguém faz mais. Exato. É complicado, né? O cara gasta um valor absurdo. Exato, é verdade. De colocar uma grama sintética e não dá manutenção. Exato, tinha que ter uma manutenção. Esses dois tipos são certificados pela FIFA? São tanto um como o outro. Exato. Né? Porque esse daqui, como é o do Botafogo a gente sabe que ele é totalmente certificado pela FIFA. E o outro também, né? Exato. E mesmo caso você compra uma grama, você chama a FIFA, eles dão um certificado. Eles vão lá, vai ser cobrado uma taxa. Eu lembro que antigamente você trazia essa grama de fora. Hoje ela é nacionalizada? Hoje é fabricada no Brasil. No Brasil. Mas a mesma empresa de fora veio para cá? Não. Era uma empresa canadense, né? Uma das primeiras que eu botei Yacht Club Jardim Guanabara, botei em vários pontos do Rio de Janeiro na época. E era muito caro, cara. Era muito caro. Algo em torno de $55 que a gente cobrava. O metro quadrado? Metro quadrado. Hoje barateou bastante. Uma grama de campo está em torno de uns R$150 o metro. E uma grama, né, campo oficial que eu estou falando, para estádios. E a outra está em torno de 80 a 100 reais. Fora a base que é cobrada, entendeu? Que é mais...
Mas a base em média de uns R$60 o metro. Uma base drenante, com bica corrida, pedra zero, emulsão asfáltica. Tá em torno disso aí. Entendeu? Interessante. Então, hoje quem quiser montar, por exemplo, num estádio, num campo oficial, colocar grama sintética, estaria em torno de quanto, mais ou menos, o preço, Tuca? Campo oficial de estádio, em torno de uns 150, mais 60, mais o dreno. Uns R$250 o metro. R$250 o metro. Isso se não tiver terraplanagem, né? Você chega lá, o chão não tá... Agora você vê, o Bom Sucesso fez agora a grama do campo, né? Fizeram agora o grama do campo. E o Bom Sucesso gastou grama natural. Ele tirou toda aquela grama antiga e colocou uma grama nova com a drenagem. Exato. Com a irrigação, com tudo, que vai dar sustentação para o Bom Sucesso ficar aí bastante tempo. Gastaram em torno de R$250 mil. Grama natural. Não, mas eu tô falando metro quadrado. Não, sim, eu tô falando em grama natural. O Bom Sucesso gastou agora em torno de R$250 mil. Isso sem falar que vai ter que esperar, né? Tem que esperar. Pegar. Isso. Jogo. Não, já passou dessa fase já. Ficou parado praticamente 2 meses. É isso aí. Né? Pra grama. A sintética a gente acabou, no outro dia já joga. Já joga, isso aí. Mas eles aproveitaram esse período de férias e pararam o campo 2 meses, né, Duarte? Então, quer dizer, e agora estão sendo procurados pelos clubes do Rio e de fora do Rio para jogar no Bom Sucesso. Já tem 4 clubes, o Duarte. Mas aí vai, com excesso de jogos, né? Então, mas tem a irrigação. Vai durar pouco. Não, mas tem a irrigação, Lula, que coisa que não tinha. Agora você vai molhar, né? O gramado, então, molhar e cortar, entendeu? E tomara que o Bom Sucesso suba, né? Ficou em vice nos 2 últimos anos. Né? O trabalho que está sendo feito lá, eu acho que vai dar resultado. Porque está com muita cautela. É um clube tradicional da zona da Leopoldina. Tradicional, né? e assim, um público muito fiel, né? É verdade. Tá o Flávio lá, né? O Flávio Almeida, o Cláudio também, que é o presidente eterno do Bom Sucesso. E a gente está responsável pelo Master, né? Do Bom Sucesso agora. Fui convidado, estamos lá fazendo esse trabalho. Vamos jogar contra a seleção de Israel agora. No dia 18, lá no campo da Aeronáutica. O Master do Bom Sucesso. Eu tenho saudade de ouvir falar Bom Sucesso, São Cristóvão, Campo Grande, Olaria. Nem me fala. O Madureira não, que o Madureira está sempre na primeira, mas esses outros times. O Bom Sucesso tem a história do Kleber. Quem conta é o Kleber Leite. Mas se for mentira, a mentira é dele. Kleber estava fazendo uma reportagem no Bom Sucesso, lá é Teixeira de Castro, né? E ele estava no meio do gramado, era um jogo do Botafogo. E o presidente do Botafogo era o Teté, Altemar Dutra de Castilho. E depois foi também da CBF, que o pessoal do comitê de imprensa da CBF colocava apelido em todo mundo, né? E o Geraldo Pedrosa, antigo Pedrosa, que era do jornal O Dia, da Rádio Bandeirantes de São Paulo, ele apelidou o Altemar de Peito de Pombo, porque o Teté tinha um peito estufado. Aí o Kleber estava fazendo reportagem antes da bola rolar. E aí ele chamou o narrador lá. Estamos aqui com o presidente do Botafogo, Altemar Dutra de Castilho. Presidente, a sua expectativa para este jogo? Aí o Altemar olhou, já estava cheia ali aquela arquibancada, né? Aquela parte. Torcida do Bom Sucesso. Aí o Altemar falou: é um prazer enorme, estamos muito felizes aqui de visitar aqui o Bom Sucesso, esse povo maravilhoso. Aí o Kleber disse que voou um sapato lá da arquibancada, explodiu no peito do Teté, quando ele estava elogiando. Isso aqui é um povo maravilhoso, e pá! Aí ele, cambada de sem vergonhas, não valem nada. Pegou tudo na hora, né? Bom, enfim, mais alguma coisa pra gente falar sobre grama? Senão eu vou, pra gente fechar, a gente já tá na reta final aqui. Pode fazer qualquer tipo de pergunta. Não, tem mais alguma coisinha que a gente pudesse... Tudo certo. Faltou a gente avaliar alguma coisa em relação à grama sintética, que é sempre uma grande polêmica? Que me lembre, não. Então, falamos sobre tudo, né? Então, isso aqui é bacana. Então, por favor, de novo, quem estiver interessado em colocar a grama sintética, o seu contato telefônico, por favor?
empresa Gama de Oliveira, meu telefone é 21 9698 61120. Então é isso aí. Então, se você estiver interessado no seu condomínio, no seu estádio, se você for ficou dirigente... muito bem, né, Duarte? Vai gama com grama. É, né? isso aí. O gama é do nome. E venha né? pro pioneiro, né? Que eu fui o pioneiro aqui do Rio de Janeiro. Isso aí. Ó, pra gente fechar aqui, teve um assunto essa semana que me deixou com os cabelos em pé. Que a gente não sabe. A CBF diz que é mentira, mas, enfim. Eu acredito, eu confio no jornalista. Tem que destacar pouco cabelo em pé. É, né? pouco cabelo em pé. Então eu confio no jornalista, porque é um jornalista que tem muita credibilidade, que é o Lauro Jardim, que disse que o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, teve um encontro com o presidente da CBF, ou com o pai do Neymar, onde o pai do Neymar disse que não era para contratar o Jorge Jesus para técnico de seleção, porque ele se dá mal com o filho dele. Enfim, se isso aconteceu, Cláudio Afonso, eu acho um absurdo. Duarte, a gente tá perdido, né? A gente tá sanal aí, tá? Porque, com todo o respeito, né, o senhor Edinaldo, ele não tem condições. Ele já deu mostras que ele tá incapacitado pro cargo. Essa demora em decidir o treinador da seleção brasileira. Então, isso mostra o quê? Nós somos, então, refém de um jogador que é o nosso craque, sem dúvida alguma. Eu estava até conversando com o Tuca aqui antes do programa. A gente tinha uma quantidade absurda de craques. Hoje não é a nossa realidade. Nós tínhamos vários craques em diversas posições. Não é. Hoje o Neymar, ele é solitário. Mas não creio que deva ser dada essa moral toda para ele, para o pai dele. Eu acho que tem que ter um trabalho sério para a escolha de um treinador, que eu sou a favor que seja um treinador brasileiro. Então, eu espero que isso não seja verdade. Arildo, o que você achou? É possível isso? Eu acho muita coincidência do Jorge Jesus ser demitido, né? Foi demitido, né? Agora esse final de semana, e ter essa polêmica. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe muito bem que a CBF hoje, né, é uma entidade no qual ela toma as decisões sem consultar o pessoal do meio, né? E além disso, o pai do Neymar, ele se infiltra mesmo, ele é um cara agressivo em relação a isso. Não só foi lá no Paris Saint-Germain, como também nos outros clubes que o Neymar passou. Eu acredito que tenha havido isso sim, entendeu? Eu acho que ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz de chegar e... Agora, eu acho que não tem nenhum problema com o Neymar, com o Jorge Jesus, até porque o Jorge Jesus foi muito franco com o Neymar, na época, né? Ele foi muito franco com ele. Olha só, não dá, infelizmente, rescinde o contrato, porque eu tenho que colocar um jogador aqui. E o árabe... Pela personalidade do Jorge Jesus, ele jogou a responsabilidade para cima do Jorge Jesus em relação ao Neymar, né? Até pelo Jorge Jesus ser um cara muito direto, aquela coisa toda, então a diretoria, a presidência do clube árabe jogou toda a responsabilidade para o Jorge Jesus. Você decide, você resolve aí o problema. E o Jorge Jesus chegou para o Neymar e falou assim: ó, você faz o seguinte, você está machucado, rescinde o contrato e a gente vamos contratar outros jogadores. Foi o que aconteceu. Eu acho que não teve nenhum tipo de problema de atrito entre eles, né? Mas, assim, o Jorge Jesus, por sua vez, para quem não sabe, pediu 6 milhões de reais de salário. Vocês sabem disso, né? Foi 6 milhões de salário que o Jorge Jesus pediu de salário. E impôs algumas condições. Eu sou blindado em relação à minha convocação. Eu sou blindado. Eu vou convocar quem eu achar que tem que se convocar, que vai ser muito difícil com a CBF. O Neymar tem essa moral toda para pedir? Tem, moral ele tem. Mas eu acho que depois eles se acertam. O futebol é assim, essas briguinhas depois acabam e se beijam, se abraçam. Só lembrando que quem acompanhou e estamos terminando quase o programa, vai para o YouTube também. Qualquer dúvida, eu não ouvi bem isso sobre grama sintética, depois o programa vai para o YouTube e fica lá para galera matar aí qualquer curiosidade. Exatamente. Se você quiser, já sabe, o Tuca já deixou aí o contato, mas você vai ver aí o contato de novo, direitinho, se quiser botar grama sintética aí no seu condomínio, no seu estádio, enfim, na sua praça, onde você quiser, ele tá aí, tá bom? Gente, queria agradecer a presença de todos. Arildo, um abraço, obrigado, hein? Obrigado, Duarte. Um prazer em estar aqui com vocês novamente. E agradecer o Tuca, né, pela presença. Estar aqui com a gente e expor aí
essa situação da grama sintética e, se Deus quiser, em outra oportunidade, vamos ver se a gente consegue trazer o irmão, né? Vamos ver se o Bebeto dá um pulinho aqui pra gente explorar outros assuntos do futebol. Tuca, obrigado e sucesso aí já é sucesso na tua empresa, mas que seja mais sucesso ainda, porque agora a grama sintética é que tá pegando aí legal, né? Obrigado aí pela oportunidade. Precisando de qualquer conhecimento sobre grama sintética, é só me procurar. Tá bom? Obrigado, Tuca. Cláudio, um abraço, hein? Obrigado, Duarte. Sempre uma honra estar aqui com os amigos. Foi bom, né? Tivemos aqui uma aula de gramado sintético. Muito legal participar e torcendo pela vitória dos cariocas no meio de semana, Duarte. É isso. Lula, um abraço. Até a próxima, hein, Lula? Valeu, Duarte. Um abraço. Tchau. Obrigado, Tuca. Olha aí, narrei muito o jogo dele pela Rádio Globo, hein? Na época, nos 3 anos em que ele jogou lá, Gávea, Copa São Paulo de Futebol Júnior. É isso. E para você, mais uma vez, a gente agradece a sua participação. Como o Lula disse ainda há pouco, se você não viu o programa, terá reprise aqui no nosso futebol e depois o programa estará à sua disposição também no nosso canal no YouTube, no Diretoria FC. Um abraço, até a próxima semana, gente!